Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui na Praça Tiradentes, em Ouro Preto. Pessoal, muito bacana estar aqui para falar para vocês, nosso canal História e Vida, sobre a famosa Inconfidência Mineira. Roda a vinheta! Pessoal, diretamente de Ouro Preto, estamos aqui de frente, ao Museu da Inconfidência. Atrás de nós está um monumento em homenagem a Tiradentes, diretamente de Ouro Preto. Meus queridos, meus amados, estamos aqui, pessoal, para falar uma das revoltas mais conhecidas, fechando a tríade das 3 revoltas emancipatórias que tem aqui no canal. Já falamos sobre Revolução Pernambucana lá em Pernambuco, já falamos sobre Conjuração Baiana lá na Bahia, e aqui, diretamente de Ouro Preto, em Minas Gerais, vamos falar de Inconfidência Mineira, uma das principais, aliás, a primeira revolta emancipatória do Brasil. Pessoal, você que está estudando para o Enem, você que está fazendo para o vestibular, não pode entrar em qualquer prova sem saber o que foi a Inconfidência Mineira. Bom, pessoal, Ouro Preto, para quem não sabe, essa região aqui começou a ser explorada, a chamada antiga Vila Rica, começou a ser explorado aqui essa região no período minerador, lá no século XVIII. Início do século XVIII já começou as primeiras povoamento dessa região para explorar o ouro. Crescimento muito grande por volta de 1750, e aí então nós temos o momento mais forte da cobrança de impostos, que é o momento chamado Marquês de Pombal. Marquês de Pombal governou então Portugal, ministro do reino de Dom José I. Esse cara então governou de 1750 a 1777. E aí um dos principais impostos que incomodava a galera aqui da região do Brasil, isso você tem que entender a aula de mineração que nós vamos falar também, que vai ter aqui no canal. Você tem a ideia de um imposto chamado de derrama. A derrama foi criada pelo Marquês de Pombal lá a partir de 1755, quando houve um terrível terremoto em Lisboa que destruiu a capital lá de Portugal, e ele começou então a cobrar mais impostos aqui da região de Minas Gerais, além do quinto, além da finta, além da captação. Bom, pessoal, nós estamos falando de um movimento que vai acontecer aqui no Brasil, inspirado pela questão das cobranças abusivas de impostos. Nesse sentido, a principal referência para a Inconfidência Mineira tinha sido, então, a independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776. Muita gente confunde, tá? A Conjuração Baiana lá na Bahia é inspirado pela Revolução Francesa, e a Inconfidência Mineira aqui em Minas Gerais é inspirado pela independência dos Estados Unidos, principalmente por causa dos chamados elementos básicos do iluminismo, como o republicanismo. Nesse sentido, pessoal, nós temos a ideia, então, de que os inconfidentes, esses revoltosos, sediciosos, que começaram a pensar algum tipo de ação contra as cobranças abusivas de impostos. Então você tem que marcar que a Inconfidência Mineira era uma revolta elitista, porque foi pensado pela cabeça de intelectuais, poetas, gente da elite aqui da região de Ouro Preto. Nomes como Cláudio Manuel da Costa, como Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Padre Oliveira Rolim. Você tem a ideia então de que a elite mineira não aguentava essas cobranças abusivas de impostos, e a devassa era muito incisiva, ela entrava na casa das pessoas, o imposto derramava sobre as pessoas quando não chegava naquela 1,5 tonelada aí, que era a chamada cobrança da finta. Bom, inspirados pelo iluminismo, idealizados pelo que aconteceu nos Estados Unidos, na independência dos Estados Unidos, esses caras começaram a conversar, a conspirar, a fazer, a teorizar um movimento. Um desses nomes mais famosos, obviamente, é o Joaquim José da Silva Xavier, o vulgo Tiradentes. Esse alferes, que era um militar, estava no meio do ciclo dessa galera conspiradora. Além de ser um militar, ele tinha um outro ofício, que era o de dentista. Ou seja, arrancava o dente da galera quando a galera ficava com o dente podre. Mas naquela época não havia dentista, como a gente tem hoje. E o Tiradentes era um cara mais passional, ele falava, ele declarava, ele falava sobre os movimentos. E aí nesse ponto, obviamente que vai incidir sobre ele as principais acusações, porque muitas pessoas acusaram dizendo, ouvindo ele ter falado sobre o movimento da Inconfidência Mineira. Conspirar, pensar, sediar, ou seja, a sedição é o nome dado para esse movimento. Não aconteceu de fato, eles pensaram, eles
eles se reuniam, eles faziam as suas trocas de ideias, né, inspirado pelo movimento, mas eles tinham propostas, tá, pessoal? Eles queriam então o fim dos impostos, eles queriam aplicar o republicanismo aqui na região das Minas, eles falavam sobre a ideia de construção, de acabar com o monopólio de manufaturas e fazer manufaturas aqui no Brasil, criar universidade aqui no Brasil. Há uma questão que fica um pouco no pé dos Inconfidentes é que eles não teorizavam ainda tão claramente contra a escravidão, eles divergiam sobre a escravidão. Nesse ponto era uma coisa que poderia ser pensada depois, mas não tem nas suas discussões o fim da escravidão, até porque muitos deles eram proprietários de terras. Bom, pessoal, a ideia é que a partir de 1780 já tinha diminuído aí o ouro estava começando a acabar nessa região, e essas cobranças abusivas não paravam, e aí o imposto chamado de derrama deixava a galera muito puta. Os Inconfidentes achavam que poderiam então inflamar o povo se o governador das Minas declarasse a famosa derrama. O governador das Minas naquele momento era o Visconde de Barbacena. Obviamente, pessoal, que o burburinho vai rolando, as pessoas vão sabendo, vão falando sobre aquilo outro, e chega no ouvido do governador das Minas de que haveria a revolta caso ele declarasse a derrama. Sabe o que ele faz? Ele não declama a derrama, e aí então o povo querendo apoiar aquele movimento faltou, porque sem a derrama não daria para fazer o movimento, ficou somente na cabeça daqueles intelectuais. O Tiradentes, que era um militar, ele tinha negócios no Rio de Janeiro, ele tinha conhecidos lá, ele estava indo para o Rio de Janeiro para poder então, né, buscar armas para a revolta caso ela acontecesse, mas não sabia que a revolta então não aconteceria porque não foi declarado a derrama. Dentre esse movimento todo, pessoal, tem um personagem chamado, né, Joaquim Silvério dos Reis, que também era militar, endividado com a coroa e percebendo que não ia acontecer mais a chamada Inconfidência, a revolta não aconteceria, ele foi lá e dedurou todo mundo para o Visconde de Barbacena. Deu nome, endereço, celular, WhatsApp de todo mundo, e aí então, pessoal, a caguetagem do Joaquim Silvério dos Reis fez prender todos os envolvidos na sedição. Dentre as punições e o instauro, né, o inquérito que foi colocado sobre eles, chamado de devassa, quem sofreu a pena capital foi o Tiradentes. Não porque ele era o mais pobre ou nesse sentido, mas pelo fato de que ele era o mais passional, ele não conseguiu fugir das acusações. Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, ele acabou se suicidando, né, lá na Casa da Moeda, por conta da sua prisão. O Tomás Antônio Gonzaga, que era o principal articulador, ele foi mandado como pena de degredo lá para a região de Moçambique, né? E o Tiradentes então recebeu a punição. Lá no Rio de Janeiro, ele foi então enforcado, morto, esquartejado, e os seus restos mortais foi trazido aqui para Ouro Preto, no local onde nasceu a revolta, e aqui na Praça Central, onde tem um monumento à sua homenagem, né, de 1894, foi feito um monumento onde a cabeça dele ficou exposto aqui na cidade, no centro de Ouro Preto. Beleza, meus queridos? Então, galera, estamos em Ouro Preto, é muito sintomático. O Museu da Inconfidência, tá, pessoal, foi pensado a partir, né, do momento da Era Vargas, em 1944, a antiga Casa de Câmara e Cadeia virou então o Museu da Inconfidência. Aqui dentro do museu, infelizmente hoje não deu para entrar, tem, né, aí restos mortais de Inconfidentes, tem objetos relacionados à Inconfidência como a forca de Tiradentes. Você tem todo um aparato criado no museu com a inspiração do que foi esse evento que marca a cidade de Ouro Preto, tá? E todo mundo sabe, né, aliás vai ter vídeo aqui no canal falando sobre a história de Tiradentes, que há uma construção de um mito, porque ele morreu durante a monarquia. Aliás, né, a rainha que governava nesse período era a Maria I, a mãe de Dom João, que é o pai de Dom Pedro I e o avô de Dom Pedro II. Então, obviamente que a família de Bragança governou durante mais de um século aqui no Brasil, então obviamente que o Tiradentes foi morto como um criminoso. Mas lá no final do século XIX, o movimento republicano do final do século XIX, né, começa a buscar trazer a memória de Tiradentes como o primeiro mártir morrido pela República aqui no Brasil. Por isso que o monumento aqui em Ouro Preto, né, a da Praça Central, onde foi exposto a sua cabeça, é de 1894, logo depois da República. 21 de abril, o dia da morte de Tiradentes, lá em 1792, lá no Rio de Janeiro, virou feriado nacional, né? Então nós temos a ideia da construção de um mito a partir de uma ideia. Pessoal, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações diretamente de Ouro Preto. Falei para vocês que ia sair esse vídeo, saiu diretamente de Ouro Preto o nosso vídeo sobre a Inconfidência Mineira, pessoal. Compartilhe conhecimentos. Álvaro Lima, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.